dos fatores. Você pode avaliar individualmente os fatores e você pode também avaliar o fator geral, o score Que é geral. o caso, por exemplo, do IHS, a gente faz isso. Isso. Então, Sim. normalmente a gente entende isso daqui como modelo de segunda ordem, né? Foi o que a gente pensou para o seu teste, né? A gente pode fazer isso daqui, mas a gente tem um indicador maior do fator geral, né? A gente até compreende essas características individuais aqui dos fatores, para a gente sempre vai se remeter a um fator geral. Porque a gente fala, esse fator geral, inclusive, que explica essas coisas. Tem um artigo bem legal, assim, dizendo metodologicamente a diferença entre o modelo Bifector e um modelo... eu posso passar para vocês depois. Eu gostaria. Tá? Entre um modelo Bifector e um modelo de segunda ordem. Um modelo hierárquico. Ficou mais ou menos claro assim? A gente vai ver depois disso, fazendo testes assim. Quando a gente terminou lá o IHS, você pensou em qual dos dois? Qual que você acha que é mais... Isso, eu tenho que dar uma olhada agora. A gente a gente não considera os fatores para chegar no geral, a gente soma os itens e pronto. Não, somos itens, porque dá no mesmo. Dá no mesmo, mas se fosse lá no anterior, não poderia ser simplesmente somando os itens, ou poderia também, no hierárquico. Pode, que você está compreendendo... Não, aqui é mais a compreensão que a gente tem que ter. Tá. Aqui é mais a compreensão teórica total, assim, por exemplo, entendeu? A forma de somar é a mesma. Tá. Se você somar a soma disso daqui ou a soma disso daqui, dá no mesmo. Entendeu? Eu fico na dúvida também, se o IHS ou outros que a gente tem no score geral, se ele seria mais hierárquico ou bifector. Ou bifector. Então, são coisas que, assim, não dá pra gente saber simplesmente... A gente tem que fazer testes para isso, né? Porque é uma compreensão difícil de falar, teoricamente, se os itens vão variar, se eles vão ter variância compartilhada com um fator geral e um fator específico, é difícil. Tá? Mas a gente pode pensar essas análises, né? E aqui seria assim, o item tem variância compartilhada com os dois, né? Com o fator geral e com o fator específico. Então pode ser que um item carregue muito bem aqui, muito pouco aqui, ou pode ser que o item carregue muito aqui e pouco aqui. Pode dar um exemplo de alguns instrumentos? Eu posso... Você tem acesso à internet aí? Posso pelo celular. Aqui, mas... Aqui não tem, vocês também não tem. Então, eu também não estou conseguindo aqui, eu preciso ver qual é a... Porque tem um artigo que... Deixa eu ver se O meu tá estou no bem caminho certo. certo, se você pode ver que aqui não é. Aham. Então, por exemplo, no 6. Isso supostamente seria habilidades sociais que têm subclasses que são expressões de habilidades sociais, uma coisa mais geral, né? Expressões de algumas áreas. Então tem algo maior de habilidades sociais, que essas habilidades de prestar atenção nos outros, de pensar em bem-estar, sei lá, que está guiando a ação em cada sub-área. Ok, vamos supor. No 8, que você está dizendo que é mais somatória, será que podia ser ou não, e eu estou no caminho errado, certo? Por exemplo, para eu ter inteligência, talvez depende também de eu ter um certo nível socioeconômico, que isso me proporciona oportunidades de aprendizagem que uma pessoa com menor oportunidade não terá para desenvolver essa inteligência. Eu acho que é ao contrário do que você está me dizendo. Assim, ó. Aqui eu estou dizendo assim, olha, esses aqui são fatores específicos. Mas na realidade, esses fatores específicos são explicados por um fator geral. É isso que eu estou dizendo. O segundo exemplo que você deu. Não, eu estou tentando falar de coisas que são estão fora. menor indicadores da mesma coisa. Sim. Versus coisas que juntos, agem juntos para produzir um resultado. Pensa assim, aqui nós poderíamos pensar as habilidades sociais específicas. Né? A gente fala assim, teria uma coisa maior, que seria uma energia, no sentido de que essa energia meio que vai influenciar onde o sujeito for, ela vai influenciar essas habilidades específicas. Como causa? Dentro de uma ideia de causa? De causa. Ela vai, porque isso aqui é ideia de causa e efeito. Né? Por isso que isso daqui, ó, Inteligência. Não, mas por isso que a setinha está nessa direção, né? Que assim, isso daqui causa isso daqui, que causa, não é que ela... que causa o resultado, que causa a variação nisso daqui, entende? Então tem uma habilidade socioemocional maior, alguma característica que causa tudo isso daqui, certo? E embaixo é assim, isso daqui está acontecendo, não é porque tem uma outra coisa causando.
Então essas variações dos itens vão ser em parte explicadas por isso daqui, mas ela vai ser explicada também por uma outra coisa alheia. Essa coisa não está causando exatamente isso daqui. Esse contexto e outra pessoa. E aí existe uma outra característica que assim, influencia o geral, mas não, essa característica não necessariamente causam essas daqui. Por isso eu pensei em socioeconômico. Desse lado Pode esquerda. ser para E- habilidades sociais. Então, por exemplo, Eu entendo vou falar mais de como contexto 8 social. habilidades sociais. E eu entendo, por exemplo, o VISC como 6. O vice, como você quiser, porque assim tem a inteligência, né? É. E as habilidades específicas da inteligência lá. Eu vejo mais habilidades sociais que o vídeo fatorial. Fatorial. Porque a ideia de um fator geral implícita no 6 é como se ele fosse a causa. E não o fato da pessoa ter um conjunto de habilidades, a gente chama, tem um repertório elaborado de habilidades, é mais dependente desses itens todos do que, não é uma causa, não é no sentido de uma causa, mas quase no sentido de uma soma de aspectos. Agora eu lembro que também assim, o que você chamava de segunda ordem no IHS, não era. Eu lembro que você falava assim, que nós entendemos de IHS como segunda ordem, né? Que a gente conversou sobre isso. O quinto fator, então eu ia fazer essa minha outra pergunta. Tá. Em qual deles comporta sobreposição de itens? Então, que aqui você está falando de segunda ordem é uma outra coisa. O segunda ordem, no Lá, caso, o IHS, é porque eu tinha... o IHS aqui é esse daqui, Esse no nosso daí. caso. Esses fatores estão relacionados. Tá. Né? Não necessariamente ele tem uma causa comum. Mas como é que eu justifico ter um fator geral? Ter um score geral? Então, aí nós teríamos que pensar alguns testes, né? Porque normalmente, assim, historicamente a gente foi fazendo isso, né? Estava relacionado, a gente falava, ok, Soma tem um tudo. score geral. E as relações entre eles são altas, eu não lembro agora exatamente. São altas, são suficientes. Então, a gente pode pensar, depois testar um desses daqui, para ver se essas correlações altas não é explicada por esse fator geral. Entendeu? E como é que eu explico aqui embaixo, no 8? No 8 não há o que explicar. Como assim? O 8 também tem um Tem. fator mais geral. Tem um fator geral, mas esse fator geral não especificamente causa esses fatores específicos. Ele é uma outra coisa que também influencia. Entendeu? É uma coisa externa a esses fatores que também influencia a variação desses itens aí. Tem que pensar. O que seria, o G seria esse score geral Isso, de habilidades sociais, que você tem vários repertórios que podem influenciar então o seu sucesso na vida, qualidade de vida, ajustamento psicológico, porque você tem diferentes contextos, com diferentes demandas sociais, e você, quem tem mais repertório, Eu geralmente vou tem uma chamar de coisa para repertório fazer. elaborado, é o G. Aham. Ou não. A gente poderia pensar em teste dessas duas coisas. Acho que vale a pena. Agora, o que você chamou de fator de segunda ordem lá, só para que vocês entendam, foi o seguinte. Vamos supor, que quando a gente faz essa brincadeira aqui, né, a gente fala assim, isso aqui são, embora eles sejam expressões comportamentais, eles são outros testes, né? Porque pensa a inteligência fluida, não é validado por 3, é validado por outros testes que têm mais fatores, entende? Então aqui é só uma brincadeira só para a gente visualizar. Mas vamos pensar assim, aqui é uma escala que tem cada fator tem 3 itens, certo? O que a Zilda chamou de segunda ordem? Ela falou assim, olha, existem questões aqui que são interessantes e tal. E se nós pensássemos numa associação entre os itens, ou numa associação de erro entre itens, né, que a gente chama na fatorial confirmatória, ela falaria, olha, parece que esse item tem uma associação com o item de um outro fator. E parece que vamos supor assim, tem itens que são de fatores diferentes que estão relacionados entre eles. Isso. No caso, a gente pegou o quinto fator, que nesse caso, com a nova análise que ele faz, a gente não exclui itens que se sobrepõem a diferentes fatores. E o que a gente foi observar é que o quinto fator, que a gente chamou de desenvoltura social, continha itens de outros fatores. De outros fatores. É como Ele se tinha ele um fosse item. assim, alguma coisa além, que é uma desenvoltura social que contribui para a assertividade, contribui para a empatia. É camaleão, né? Ele se dá. São os itens que a gente chama de itens complexos, né? São itens, assim, teoricamente chama de item complexo. Então, tem um que é específico, que não correlaciona com nenhum dos outros,
que eu falei que isso era uma coisa boa, inclusive, né, que trazia uma coisa específica, e depois ele se relacionava com... Então, teria, vamos supor assim, um outro item aqui, ele se relacionava com outros de outros fatores. Quando a gente faz análise fatorial confirmatória, aí o valor dá abaixo por causa disso, né? Aí o que a gente fala? Olha, a gente pode fazer associação quando eu tenho itens do mesmo fator. Aí eu coloco um errinho aqui entre eles. Eu falo, tem uma correlação entre eles. Isso a gente pode fazer através dos índices de modificação, né? Que a gente chama. No entanto, quando a gente trabalha com diferentes fatores e tem item relacionados com diferentes fatores, a gente fala, não poderia fazer isso, porque os itens, eles avaliam coisas diferentes, certo? Cada vez mais a gente fala, não é certo isso, porque a gente nunca vai ter uma... Assim, quando a gente quer avaliar questões que são complexas, como habilidades sociais, você não vai ter itens que representam só aquela coisinha, sabe? O que acaba acontecendo? Você fazendo itens bem extremados daquela situação. Aí você fala, também não tinha como a escala dar algo diferente, porque os itens são tão extremados, assim, eles são tão extremamente diferentes, que você fala, ok, não necessariamente significa que isso tem uma boa representação do construto. Ok? Isso também acontece quando a gente vê escalas com níveis de precisão muito altos, tipo alfa de conta de ponto 9, assim, sabe? Aí você fala, não é possível que o cara pegou uma expressão representativa, assim, expressões representativas do construto, que, vamos supor que assim, né? Eu estou avaliando o construto e ele tem, aí eu pego um pedacinho daqui, né? Um pedacinho daqui e tal. É esperado que eu tenha menos relações entre... Se eu fizesse assim uma média ponderada das relações aqui, ela seria menor que se eu pegasse um monte de pedacinho daqui, da expressão do construto. E aí às vezes a gente fala, você avalia um construto que é relativamente complexo e grande, assim, e aí você pega um monte de expressão que são próximas para dar uma alta precisão do teste. É como se fosse roubar na brincadeira, sabe? Será que esses itens, a gente vai tentando pensar qual que é o problema que carrega mais de um fator? São equivalentes, tipo assim, febre, né? Que febre pode ser indicador de várias coisas, né? Como a agressividade, pode ser indicador de vários problemas por trás disso. Então, possivelmente, é um jeito da gente olhar para ver se precisa desdobrar esses itens em subitens. Sim. Mas agora falando aqui, eu pensei também nesse modelo aqui, sabe? Porque assim, pode ser que esses itens não tenham uma relação alta com um fator específico, mas ele tem uma expressão alta com um fator geral que está por trás. Eu acredito que é isso que a gente vai fazer. É essa a diferença que a gente encontra aqui para cá, entendeu? Porque se a gente fizesse aqui, ele ia continuar não tendo relação com nada. Porque a gente está avaliando essa causa. Isso aqui como causa disso daqui. Agora, a gente não está avaliando isso aqui como uma causa externa. Você entendeu? Entendi. A diferença? Entendi. Ficou claro para você? Assim. Mas é isso. Acho que você assim, falou a palavra mágica. Eu posso não ter uma relação direta tão grande entre as subescalas e o geral, quanto eu tenho entre os itens e o geral. Os itens todos têm uma correlação grande com o geral, embora alguns itens têm correlação maior com as subescalas. Aí quando você avalia essa hierárquica, ele vai continuar dando a mesma coisa. Porque tem em muitas situações, quando você faz análise fatorial confirmatória, testa esse e esse modelo, dá o mesmo os índices. Então deixa eu só tentar transformar em um exemplo mais concreto. Por exemplo, vamos supor que o item reflete que as pessoas estão fazendo automonitoramento, autorregulação, que permita que então é capaz de pedir ajuda com sucesso. Isso, deve ter algumas coisas envolvidas no item que de alguma maneira... Senão baixava. Faz o seguinte, viu? Eu vou colocar... Meu tem. Como você separa os fatores, se quiser eu compartilho na internet. Eu coloco dela aqui rapidinho só para... vou mostrar um artigo que a gente publicou sobre isso. Mas essa é uma coisa que... E eu queria... A pergunta que eu ia fazer tinha a ver com isso também, sobre a questão dos itens que carregam em 2 ou mais fatores. Porque até aí, esse modelo está pensando... Ele está pensando restritamente a esses fatores só, né? E ele está pensando na análise fatorial confirmatória daquela que não pode carregar em mais de um fator. Exatamente. Mas quando carrega em mais de um fator, faz mais sentido o modelo bifatorial. Sim, sim. Porque aí, mesmo que eles carreguem... Aqui está explicado, agora a questão é que no score geral não tem duplicação. Então, que fica uma duplicação total, que todos os itens
Isso. Estão carregando o fator Por geral. Ah, um pouquinho. Não só um, dois, mas todos. Todos os itens. Tô Mas lembrando agora, tinha que embora ver. alguns carreguem mais do que uma subescala. Hilda, no caso, igual você falou que tem alguns itens que não entraram em nenhuma Que a gente fez subescala. análise fatorária exploratória, né? Nada. E eles que não entraram em nada, Não, eles entendi entram pro isso. fator Não, geral? eu Não, não é só uma análise. colocando para que eles apareçam como... É no Edura? Isso é ao contrário do que a gente fazia anteriormente, viu? Ai, nossa, eu não tinha, Qualquer coisa você não tinha reinicia o pensado computador. nisso. Não entendi, foi. Porque agora, nós, assim, na versão anterior do IHS, a gente usava os 38 itens para fazer o score geral e alguns não entravam nos Fatores. Precisamente, 7. Agora, precisamente, não. Não, agora é 7. Agora é 7. Antes era Acho que eu 6. Então, aumentou muito, caiu um até mais. E agora a gente está pensando que só deve levar para o fator score geral os que entraram em todos os fatores, é isso? Então, mas aí é que você colocou um quinto fator, né? Não, mesmo no quinto, eu estou falando, tem 5 fatores. Sim, deixa sim, aqueles fator. 7. Mas ainda tem 7 Não, a gente lembra itens. que a gente falou da avaliação qualitativa só? Isso, esses itens não entram nem no Não score entra, geral. não entra no A gente score não tá geral. vai ser falando. Ele vira diferente. igual aquela situação que a gente falou. Isso aqui é importante, avaliem qualitativamente isso daqui, né? Porque você falou que antigamente entrava no fator geral. Né? Isso, aí eu estou pensando o seguinte, alguma pessoa que vai fazer novamente comparações, ela pode falar, puxa vida, mas diminuiu tanto o score geral, diminuiu, porque sim. agora ele não está mais... É uma outra estrutura, né? É uma outra estrutura. Não vai poder ter o manual antigo como Não, Como esse não é outro manual. Manual já trabalhei Mas é porque faz esse- 5 meses, 6 meses que eu trabalhei. Mas é por isso que mas é nesse sentido que você está falando da comparação, quando eles pegarem um manual e pegarem outro e falar, aqui variava de tanto a tanto. Isso, mas o que eu lembrei é que eu preciso colocar isso, preciso chamar atenção para isso. Porque é engraçado, né? A gente conversou Na algumas vezes apuração. sobre isso, né? Eu e a Zilda, assim. Uma vez, uma coisa a gente está conversando aqui, né? Então fala, um item negativo, vocês entendem, assim. Por isso que Peguem as nossos pessoas não têm profissionais, assim, né? certo. Você fala, um item negativo, gente, é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Você Eu fiquei vê, tão feliz que agora não tem negativo, porque era o que mais dava problema. é uma coisa muito doida isso. Mas em breve isso acaba. O Zildo, como você está, não sei se você já publicou, acho que não, né? Oi? Você está ainda fazendo. Ele foi mandado para o SAPEPS para avaliação de Outra Conselho Federal. opção talvez seja, em vez de ter um score bruto assim, de transformar isso numa score T, uma score Z, alguma coisa assim, para no futuro também modifica, usa outras publicações anteriores, usa uma Ah, score sim. normalizada. A gente tem isso é um bom score mesmo. fatorial dele. Ele tem Igual score a fatorial. inteligência. Não, ela fala de score T, assim, que daí você padroniza tudo de menos Mesmo 3 a esse mais modo 3. de experimento, Continua Continua de menos 3 a mais 3. comparação. Mas eu acho que isso, assim, pensando nas pessoas que usam os testes no Brasil, eu acho que isso é uma Eles coisa não que dá de pensar. conseguem entender. Ainda tem que ter pelo menos os dois, não dá pra ter noção. Sabe? Porque é verdade, assim, as pessoas não compreendem, os profissionais que compram os testes, né, na realidade, não compreendem o que é percentil, por exemplo. Mas na pesquisa, né, que a gente... Na pesquisa sim, na pesquisa sim. Vocês estão vendo? Não, né? Nossa, mas eu esqueci de falar sobre isso no manual. Preciso falar. Tá. Isso aqui foi um artigo que a gente escreveu sobre um questionário de resultados em psicoterapia. Tá? E aí ele já é proposto na perspectiva de um modelo bifatorial. Desde o começo ele já parte da... Não, assim, a história dele não, né? É um instrumento que vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Historicamente não, mas chegou-se atualmente à compreensão do modelo fatorial, né? Então a gente testa os diferentes modelos, assim. Você manda depois o link aí, pelo... Sim, sim. Eu acho que tem como colocar a tela cheia aqui. Aí. Certo? É o aluno da Iraí, lá da USP. Foi uma aluna dela, que foi minha professora na universidade. Aí, ó. Olha a ideia do fator geral aqui, ó. Vai ficar pequeno, né? Putz. Mas tudo bem. Dá É um para pouco visual. perceber, tem o fator Tá, geral, então, assim, né, o total, fator Tudo geral. carrega. É o fator geral e os fatores específicos, né? eu acho que a gente precisava fazer isso, viu?
Até porque pode ser que o fator geral inclua alguns daqueles itens. Então, perceba que tem itens aqui que tem uma correlação muito, muito baixa. Quer ver, ó, no fator específico. Por exemplo, o item 8 aqui, ó. 0,03 seria talvez esse item que não carrega nada no fator específico. Mas olha no fator geral. Nossa, nós temos que fazer isso urgente. Urgente. Pode ser que se mantenha os 38. Pode ser que se mantenha. Ok, pode ser. Vamos ver. Mas aí assim... Mas então, isso daqui é de uma perspectiva mais confirmatória, sabe? Então, os 38 a gente retirou no processo inicial, uma perspectiva mais exploratória. Entendeu? Então, assim, pode ser que isso seja interessante para os que estão lá que não tinha fator específico. Tá. Entendeu? Mas para os outros que já saiu, aí não, porque isso aí a gente já fez num processo anterior, que era o processo de exploração. Ah, sim, mas é que Entendeu? a gente não tirou nenhum. Não caiu nenhum no processo Não? de exploração. Sim. Só no processo de confirmação mesmo. Entendi. Então pode ser que ele se mantenha. Sim, mas é uma coisa para a gente ver. Vamos Então. testar. Certo? Mas isso é interessante. Agora, percebam que se nós fizéssemos a outra coisa, que é o modelo hierárquico, ele ia continuar com essa carga aqui. Porque a gente está falando assim, o modelo hierárquico reflete o fator específico. Não vai mudar nada aqui. Entendeu? Ele continuaria não carregando no fator específico. Agora, como a gente está carregando, como a gente está vendo um fator geral externo, aquela causação, assim dizendo, né? Aí, por isso que a gente consegue estimar essa outra coisa. Entendeu? Essa é a diferença entre o modelo bifatorial e o modelo hierárquico. Então, Que assim, traduzindo para prática, isso é score total. isso é score total. Score total. Só que assim, na prática, eu posso usar como score total, mas também posso usar os scores específicos. Agora o outro, na prática, quando a gente pega aquele grandão, a gente tem que usar só o fator geral. Porque é o fator geral que está causando tudo aquilo, na realidade. Entendeu? Não, só o fator geral. Não posso usar os específicos. Pode usar os específicos, mas a força vem do fator geral. É que no caso o IAS a gente não usou isso como, a gente não usou esse modelo hierárquico, né? A gente usou modelos relacionados, os fatores relacionados. Aí você trabalha com os fatores específicos também. Entendeu? Então são essas nuances assim, que a gente pode ir ajudando a gente a compreender a teoria. Isso que a gente está falando. Nessa ideia de avanço de teoria e avanço de... O que eu tiro um pouco dessa discussão, porque a gente não sabe no início exatamente onde a gente está pensando. A gente não sabe se é somatório, se é fator geral, se um pouco das duas coisas, bifatorial. Então, você falou brincando de flexibilidade do estatístico, mas testar diferentes possibilidades, esses diferentes modelos, né, que acho que foi até Sim, foi o que a gente fez. A gente testou o modelo 1 fatorial, 3 fatorial e... para tentar decidir, com base nos dados empíricos, qual modelo que explica esses dados. Sim. Porque o que significa isso? Porque quando a gente fala assim, a gente olha nos dados empíricos, é que ela está dizendo assim, a gente olha com base nas respostas dos sujeitos. Assim, né? É como se olhasse uma coisa... O que é uma análise fatorial confirmatória? Eu tenho uma matriz de correlação teórica. O que é uma matriz de correlação? Eu falo, esses itens vão se relacionar com esses outros vão se relacionar com esse e assim por diante. Então eu falo a matriz de correlação teórica, né? E aí quando eu vou lá e as pessoas respondem, eu tenho uma matriz empírica. E eu faço isso e eu vejo quantas coisas estão se ajustando. Né? Esse é o teste de ajustamento. E é isso. Às vezes as nossas teorias também se modificam nesse viés, assim, né? Parece que na vida das pessoas isso acontece de uma outra maneira. Ok, então vamos rever a teoria. É justamente aquele processo de interligação entre ideias e observações, como a gente viu lá no comecinho. Certo? Tá tudo bem, hein, moça? O Ricardo fala assim, quando as faturadas começam a fazer assim. Quando elas começam a brincar entre elas, ou brigar, né? Assim. Aí a gente tem que perguntar se tá tudo bem. E aí é legal, porque daí tem eu não lembro exatamente aqui desse artigo, mas tem as compreensões dos diferentes fatores, os fatores específicos e tal, né? Aí depois a gente fez análise de resposta ao item e tal, e assim por diante. Certo? Eu deixo o link para vocês aqui. Pode deixar aberto para ver se passa para aqui. Você abre o já? Você manda então? Obrigado, viu? E aí eu vou passar o artigo falando dessa diferenciação entre os modelos, certo? Ok. Continuando aqui. Né? Aqui, ó, desculpa a poluição do slide, mas era isso mesmo que eu queria fazer, assim, né? Poluir para trazer bastante informação. Isso aqui é só
uma tentativa de apresentar para vocês diferentes artigos que trabalham com ideia de melhor prática da análise fatorial exploratória e tal. Então, assim, o que é rotação e análise fatorial exploratória, que às vezes a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso, né? Então pode ser que fique, ele falou que tinha uma rotação oblíqua, uma ortogonal, e ficou meio... Vocês podem recorrer a essas coisas aqui, certo? Essa revista é uma revista que eu gosto muito, assim, é uma revista aberta, e as publicações são muito interessantes porque os autores são objetivos, assim, os artigos são pequenos, 5, 6, 7 páginas, eles são cirúrgicos, assim, sabe? Ao dar coisas sobre avaliação, sobre método de pesquisa na testagem, assim por diante. Tem bastante coisa. Tem dois textos brasileiros que são bem legais, assim, os dois do Bruno Damasio, um sobre análise fatorial exploratória, então o caminho que você percorre, e esse daqui sobre análise fatorial confirmatória, que a gente vai verificar mais especificamente análise multigrupo, né? Falar sobre invariância, né? Isso que a gente fez também. Esse eu não tinha visto, é bem legal. Ele fala sobre os processos de avaliação de invariância dos parâmetros. Então, assim, isso é uma coisa que a gente conversou, né? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala em invariância dos parâmetros, o que é isso? Né? Eu estou dizendo assim, eu tenho dois grupos lá de referência e eu aplico o mesmo teste. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou da psicologia do esporte, que eu acho que é mais fácil para mim. Assim. Eu aplico isso daqui em homens e em mulheres. E aí eles respondem aos testes, certo? E eu posso fazer depois um estudo para verificar se o modelo fatorial é equivalente entre aquelas duas populações específicas. No geral, a gente fala tal, mas eu quero saber se para essas populações isso é equivalente. E qual é o exemplo que eu dou? Assim, né? Os desafios que as mulheres passam no esporte atualmente é os mesmos que os desafios que os homens passam no esporte. Não precisa a gente pensar isso, né? A gente fala, não, pelo amor de Deus. Então, assim, uma vitória pode ter um significado para um homem. Ok, acabou esse jogo, eu vou para outro time, vou para outra equipe, ainda bem, a equipe não era boa e tal. Para uma mulher, uma vitória pode representar uma outra coisa, assim, né? Se a gente perde esse campeonato, acabou minha chance de continuar no esporte, porque vai acabar esse time, a gente teve um patrocinador, sei lá, tem muito menos time, muito menos equipes, muito menos mulheres praticando esporte, certo? Aí, você fala assim, ok, eu quero saber, primeiro, se a estrutura fatorial é equivalente entre homens e mulheres. E aí a gente vê, normalmente a estrutura é equivalente. Depois eu quero saber se os pesos fatoriais são equivalentes entre os homens e as mulheres. Da resposta. Né? E aí a gente vê que aí fica um pouco mais difícil. E aí que a gente chama assim de modelo configural, modelo métrico, né? Eu quero saber se isso daqui é equivalente, e o modelo escalar. O modelo escalar ele quer saber se o intercepto de cada item é equivalente para as duas populações. Para pensar em intercepto, intervalo de regressão, vocês lembram desses conceitos? Por que a gente não fala de média? Porque... São vários itens. Mas assim, um intercepto. Se eu coloco duas pessoas com o mesmo nível de habilidade naquela variável, será que elas responderiam do mesmo jeito? Será que as médias, entre aspas, seriam iguais? Certo? Então, esses são tipos de verificação que a gente faz. Isso daqui deveria ser obrigatório antes da gente fazer qualquer comparações entre populações. Porque assim, antes de eu fazer a comparação entre as populações, eu tenho que saber que possíveis diferenças que eu encontro essas possíveis diferenças são causadas por diferenças no construto e não diferença na forma de ver a escala. Certo? Então nós teremos que ter primeiro indicadores de invariância do modelo fatorial, do modelo métrico e do modelo escalar, e depois fazer essas comparações. Isso ainda é muito recente nos nossos estudos, somente aqui no Brasil. Assim, a gente faz pouco isso. Mas são coisas importantes da gente fazer. Certo? Deixa eu dar um outro exemplo para ver se você acha que a mesma coisa ou não é. Estava estudando satisfação na vida em casais, homens e mulheres casados com um com o outro, 50 casais, e foi meio baixo tudo que a gente fez, mas foi só para tentar. E a gente estava querendo saber se o que influencia na satisfação dos homens são coisas que o equilíbrio entre coisas de trabalho e família eram as mesmas coisas para os homens que eram para as mulheres. E a conexão entre as variáveis era muito diferente para os homens e para as mulheres. Então, só assim, resumo da ópera. Para o homem, o que influencia no equilíbrio entre trabalho e família era ter um chefe que compreende. Para a mulher, o que influenciava no equilíbrio entre trabalho e família era ter um marido que divide as tarefas. Né? Então,
É isso que você está falando, né? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque uma coisa é você diferenciar no construto. Ok, pessoas podem ter, pode ter invariância escalar, métrica e configural, e aí as pessoas variam no construto, ok? Porque eu tenho um construto diferente, nós estamos em níveis diferentes do construto. O que eu estou procurando, né? Agora o que eu estou falando é o seguinte, eu pego pessoas no mesmo nível do construto. Se a gente estimar, assim, então a gente pega a TRI, por exemplo, ou um equivalente à análise fatorial. Se eu estimo o score latente do sujeito, eu pego pessoas com o mesmo score latente e aí eu verifico se eles respondem diferente. O que eu estou dizendo? Se isso acontece, eu falo assim, embora eles tenham score latente igual, embora eles tenham o mesmo nível no construto, existe alguma coisa fora o construto que influencia as respostas dos homens e das mulheres. Entendeu? Não, eu estou controlando pelo nível de habilidade. Entendeu? Agora, quando eu pego pessoas em diferentes níveis, aí pode ser que coisas diferentes... A diferença entre eles. A diferença é entre eles. Aí ok. Mas aí eu assegurei primeiro que pessoas quando estão na mesma condição, elas respondem da mesma maneira. Entendeu? É uma coisa anterior. Ficou claro para vocês? Mas como que você faz isso no esporte? Não, então, no contexto de esportes, o que você faz é esse controle, né? Então, o que eu vi? Por exemplo, quando eu pegava, a gente construiu uma escala de adaptação, que avaliava a adaptação em dois sentidos, no fator afetivo relacional e no fator produtividade. Nós não tínhamos diferença, assim, nós tínhamos invariância, né? Não variava o modelo métrico escalar e quando eu pegava o setor afetivo relacional. Agora, quando eu pegava o setor da produtividade, que era assim como os sujeitos se adaptavam no contexto esportivo, mas as exigências esportivas, aí tinha diferença. Ou seja, o que eu compreendo é que, embora pessoas com o mesmo nível de habilidade no construto psicológico, né, com o mesmo nível no construto psicológico, têm compreensões diferentes daquela expressão comportamental. Entendeu? Então, eu não posso comparar homens e mulheres naquela escala, porque eles olham para aqueles fenômenos de forma diferente. Mesmo quando eles têm o mesmo nível de habilidade no construto. Entendeu? Seria tipo assim, comprometimento, para dar um exemplo, né? Dessa parte mais psicológica. Se você está se comprometendo com o seu esporte. Isso. Né? Porque elas são assim... igualmente comprometidas, só que o que você estava falando antes, né? A significância dela não passar numa certa coisa, né? Ela tem que sair do esporte. Para homens só modifica. Só modifica. Tem outras coisas influenciando, né? Então aí tem maternidade que influencia, tem a falta de estrutura que as mulheres vivem no esporte. Então um monte de coisa que fazem com que as pessoas, quando a gente estima através de um modelo estatístico, né, o mesmo nível de habilidade, a gente fala, não é para ter diferença no score desses grupos, né? E aí tem diferença no score. E aí a gente fala assim, né? Tem um item que ele facilita a vida assim, para um grupo e não para o outro. Entendeu? É que a gente chama de DIF, né? De função diferencial do item. O item é mais fácil para uma população do que para outra, mesmo quando ela tem o mesmo nível de... Isso é mais ou menos ideia de duplo padrão. Isso é duplo padrão. Aqui a gente está falando com habilidades sociais, que quando é um homem agindo no contexto do trabalho, né? Sim. As habilidades que é para ajudar na vida, né? Eles têm resultados melhores. Sim. Agora as mulheres, então, às vezes até um resultado pior. Exatamente. Por quê? Porque não é só a habilidade que está influenciando. Tem outras coisas do contexto que a gente sabe que mulher consegue avançar no contexto profissional e o homem não. Então pode ser que os homens olhem para isso de forma diferente do que as mulheres, entende? Entendeu? Então assim, ele tem a mesma condição que ela, assim, compreensão das disciplinas e tal. Só que a gente fala assim, a universidade é um contexto machista e tarará, tarará, tarará. Eu pego um instrumento sobre níveis de satisfação. E aí eu vejo que vocês têm satisfações diferentes quanto às coisas, né? Mas eu falo, ok, vocês dois tudo bem, mas vamos pegar um monte de gente, aí eu pego grupos que têm níveis de satisfação iguais. Que eu tenho a estimação da satisfação, né? Através do meu método igual. Aí eu coloco esses dois grupos aqui para a par. E eu vejo como eles responderam isso. Aí vamos supor assim, a satisfação dos grupos de homens é maior no caso, né? Por quê? Porque o item favorece os homens, né? Aquele item favorece o homem, porque aquela expressão comportamental, naquele contexto, favorece os homens. Entendeu? Então eu não posso comparar os homens com as mulheres, porque as respostas deles são influenciadas por outras coisas que não só o construto psicológico. Entendeu? Esse é um exercício que a gente tem que fazer assim
dos nossos testes, né, para ver, antes de fazer essas comparações que normalmente a gente faz. Isso não é a mesma coisa que a análise de processo de resposta. Não. Isso aqui é uma estrutura interna. E a gente fez esse teste, né? Porque a gente viu a invariância aqui. Sim. Não varia. Normalmente Isso aqui a é invariância é olhada mais em termos de cultura, né? Quando se faz estudos transculturais. Transculturais também, por exemplo, eu pego. Então, assim, vamos supor o exemplo do. Pode ser que o item do chegar atrasado seja mais difícil para os alemães, entendeu? Ele favorece os brasileiros, mas não é que o item favorece, é que nós tendemos a atrasar mais, né? Contextualmente falando, isso não é... Bom, então tem a ver com o processo de resposta. Tem a ver com o processo de resposta, mas não é nesse tipo, não é na busca de evidência do processo de resposta que a gente verifica isso. É na estrutura interna ainda. Tá. Entendeu? Só queria saber a relação. Sempre vai a ver com as respostas do sujeito, assim. Certo, gente? Tá confuso? Mais ou menos? Oi? Vamos ver, vamos ver até Agora eu acabei melando um pouquinho, mas vamos lá. Mas aqui eu tô falando assim, então assim, ó, uma coisa, esse artigo é muito legal, então, para entender um pouco isso, assim, sabe? Porque daí ele faz justamente isso, né? Contribuição da área fatorial confirmatória multigrupo na avaliação da invariância de instrumentos Vale a psicométricos. pena a gente ler isso. Esse vale bem a pena. Tá. Você vai deixar essas referências, né? Sim, eu vou deixar o slide para vocês. Tá? Aí, gente, agora sim, evidência de validade baseada no processo de resposta. Essa é uma coisa que a gente faz pouco no Brasil, assim, né? Inclusive, um daqueles livros que eu mostrei para vocês, do Bruno Zumbo também, o livro do lado é um livro de agora, de 2017, tem naquele negócio que eu falei para vocês. E é exatamente sobre isso, né? Sobre validade no processo de resposta. Que é aquele livro vermelho? Que você... É desse autor mesmo, quer ver? Parece que eu tenho esse aqui. Será que está muito longe aqui? Esse Esse aqui você fala? É. Ah, não, esse aqui é do Macallan. Esse aqui? É. Ah, esse aqui eu não lembro. O autor é Thompson. Eu acho que. Thompson, Esse aqui é um livro muito legal também. Esse livro do Macallan, um cara muito importante assim, no desenvolvimento da análise fatorial. Ele fala sobre a história da análise fatorial. Eu tenho esse livro aí, só que eu acho que ainda não li. É um daqueles que a gente comprou num congresso, mas ainda não deu tempo. Eu queria mostrar aqui. Para você na praia, tá vendo? Tá vendo? Guarda na praia. Aí, ó, o Paulo vai ficar bravo comigo. Então, esse livro é muito legal, né? Entendendo a investigação do processo de resposta em pesquisa de validação. É muito bacana. Então, um livro aí agora sobre isso. E esse aqui é do mesmo autor, né? Validade e validação em ciência social, comportamento e ciência social e comportamento e da saúde. Certo? Vale bem a pena, assim. E aí, gente, assim, eu sempre faço uma brincadeirinha para que as pessoas entendam o processo de resposta. Às vezes a gente não... Esse é um tipo de pesquisa que a gente não faz muito em psicologia, mas acho que nós deveríamos, assim. Porque a gente nunca investiga profundamente qual foi o processo de resposta que a pessoa fez para responder aquele item, né? Normalmente isso acontece em educação, certo? Eu vou dar um exemplozinho aqui, fazer uma brincadeira com vocês, vamos ver se cola. Façam a soma de 13 mais 15, mentalmente, e me digam o resultado. 28. Certo? 28. Beleza. Então, assim, como que você chegou nessa resposta? Como que você chegou nessa resposta de 28? Eu somei primeiro as dezenas, então 10, 10, 20, e depois as unidades. As unidades. Alguém fez diferente disso? Eu fiz diferente. 3 mais 5, 8, mais 1, 2. Alguém fez diferente dessas duas? Quanto mais gente tem, normalmente a gente vê que as pessoas vão em processos psicológicos diferentes para chegar ao mesmo resultado, né? Isso é uma coisa interessante, porque normalmente a gente não sabe quais foram, sei lá, os processos cognitivos, os processos mentais que as pessoas recorreram para responder aos nossos testes. E a desejabilidade social está aí. Tá aí. Pode ser também um dos... Esse daqui é totalmente qualitativo, esse tipo de pesquisa, né? Então você pede para a pessoa responder e pergunta exatamente isso que a gente fez aqui. Qual foi o processo cognitivo, o processo psicológico que você fez para chegar nessa resposta? E aí você vai... É claro, né? Você pergunta isso de uma maneira que a pessoa entenda. Você vai perguntar, por que você deu essa resposta? Não, me fala assim, o que você pensou para responder isso daqui? Eu falei assim, essa diferença entre definição constitutiva e definição operacional. Desejabilidade social seria, por que você me diz que você cumprimenta a pessoa? Porque minha mãe me ensinou. Versus, então regra social, versus
Porque eu gosto de conhecer as pessoas Eu quando... acho que é mais que isso, Lisa. Por que você colocou aqui que você sempre... Acho que a pergunta é também sobre Da a frequência. quantidade. Sobre a resposta que ela deu ali, né? A Porque, resposta quais foram as coisas que você pensou para dar essa resposta a 5 e não 1, né? O que você pensou? Isso. Desculpa, talvez é um pouco detalhista, mas uma coisa, eu estranho muito de escutar algumas pessoas falando que eles escolhem, parece errado, mas que eles decidem como se comportar, tipo assim, em regras religiosas. Sim. Que eles não estão pensando sobre as pessoas que estão lá, eles querem ver resposta prescrito, independente de quem for na frente. Entendeu? Bom, Lisa, eu não entendi. Que você vai se comportar como um robozinho. Que tem umas regras sociais e você vai fazer isso e você não vai nem analisar quem está presente, quem não está presente, o que eles pensam, não pensam, isso é igual a você. Né? Versus a pessoa que está, tipo assim, com essa informação também, mas articulando isso com outras informações. Né? Que dá uma resposta, eu acho, geralmente mais acertada. Né? Versus aquela pessoa extremista. Né? E aí pode ser que venha isso, pode ser que a pessoa fale, eu falei isso porque é o certo, porque na igreja a gente fala que é isso, então assim, pode vir um monte de coisa. Eu não estou criticando a igreja, estou só criticando esse jeito de raciocinar. Sim, e tem gente que raciocina assim, sabe? Eu estou ouvindo você falar agora. Não criticando, não eu sei. Eu estou ouvindo você falar, eu lembrei de uma coisa. Você tem uma aluna chamada Jéssica? Não sabe não. Ok. Não, Porque eu achei, porque... Tem uma Jéssica com Lucy Williams. Oi? Jéssica está com Lucy Williams. Vale, Jéssica Vale. Eu não sei o sobrenome, que é uma menina que ela Estuda violência, bullying. escreveu um artigo e mandou para a revista Estudos de Psicologia, deu um monte de coisa errada, parece que ele escreveu e mandou para outra. Não. Eu não tenho essa aluna. Não, porque eu pensei que, porque eu escrevi um artigo... Meus alunos escreveram certo. Não, mas não foi por causa da revista, não, foi por causa... A revista teve um problema, assim, que tava... Sei lá, mas eu acho que era... Não sei, eu acho que era... Que era sobre violência, sobre bullying, ela escreveu um artigo... Tem uma Jéssica que é nova fiscal. Que acabou de se formar, não foi? Não, ainda não. Você deve estar para se qualificar daqui a pouco. Depois eu vou ver aqui nos e-mails, porque eu acho que eu tô te ouvindo agora. Doutorado, primeiro ano. Ela está no doutorado primeiro ano, né? Eu acho que... E qual que é a história? Não, porque você... Acho que a gente escreveu alguma coisa juntos já. Não, mas a Lisa não. Não, é a Lucy Williams. Lucy Williams. Ah, tá. Que foi no Canadá também. Porque eu tô vendo, assim, acho que a gente falou por Skype, eu acho o sotaque, eu falei, será que era ela? Mas eu acho que é essa. Pode ser. Mas foi só uma digressão. Evandro, deixa eu te perguntar uma coisa de uma técnica. Tem algo que eu uso, é uma técnica do Guilhermano, que eles falam, que chama técnica de sondagem. Que a ideia é que quando eu estou no estudo piloto, e também até não só no estudo piloto, às vezes eu costumo fazer isso na própria aplicação do instrumento. Que é justamente o fato do indivíduo justificar respostas. Então, quando eu estou usando essa técnica, eu estou usando esse tipo de validade. Você está perguntando por que ele respondeu aquilo. Né? Porque, assim, na verdade, no estudo piloto, eu perguntava item por item. Eu pedia a pessoa para justificar item por item, para ela explicar o porquê que ela achava que ela tinha aquele score. E aí, então, assim, ele estava pensando. É que na análise de conteúdo, assim, eu acho que é complementar as duas técnicas. Porque na análise de conteúdo, você não pede para o sujeito responder, né? Você pede para ele falar o que ele entendeu. Assim, para ver se ele compreendeu o que você quer avaliar. Né? E assim, e hoje em dia, quando eu estou aplicando... Assim, de falar o que você recorreu para responder, ou seja, o sujeito já teria respondido, entendeu? É porque quando eu estou aplicando, às vezes, assim, uma coisa que... Isso aí eu fazia desde o mestrado, assim, que... Como a população que eu trabalho, às vezes, é uma população, geralmente, a muito baixa escolaridade, aí eu via o indivíduo respondendo assim, respondendo sempre no 5. Respondia 4 itens no 5. Aí eu voltava e pedia para ele justificar desde o primeiro qual que era, no que ele estava pensando exatamente, as situações envolvidas que ele estava pensando do item, eu ia perguntando item por item. Entendi. É isso. É isso, né? Eu não escutei nada. É porque assim, ó, a Marina, esse autor, eu acho que ele deve ser, a Marina que me orienta, ela fez tudo lá no Canadá também, né? Então talvez... Como que é?
a Maria chamada... Bandeira, é orientadora. Ah, É. sim, sim. Aí ela, Não, esse foi- Guilhermão, o Perrot, esse pessoal assim, ela Sim. trabalhou com eles lá no Canadá. Mas aí ela sempre fala assim, vocês têm que perguntar quando você verifica que o sujeito tem 5 itens ali seguidos. Aí ele deu a mesma... 5 itens seguidos. Aí nesses 5 itens seguidos, ele deu a mesma alternativa de resposta. Aí você começa a pensar, por que ele está respondendo na mesma alternativa? Será que ele realmente está entendendo? Aí a gente usa a técnica de voltar lá no primeiro item que ele respondeu aquela alternativa, para ele ir justificando item por item, para realmente, e geralmente o sujeito muda o item, muda a alternativa de resposta dele. O que você está dizendo assim é sobre resposta extremada, né? É sobre estilo de resposta. Tem assim tem uma referência, tem um referencial grande sobre isso, assim, né? Sobre estilo de resposta. Você está falando do ponto de vista individual, né? Mas tem populações que assumem estilos de respostas diferentes, né? Então assim, ou no final, ou no meio da escala, ou no início, assim, então dá um monte de 1, dá um monte de 3, entende? Ou pegar o 3, dar um monte de 3, um monte de 4. Isso assim, isso é estilo de resposta. Eu nunca tinha visto estudo assim de perspectiva individual, né? Os meus estudos eram todos de larga escala, assim, então eu quero ver por uma população. Então como você faz para eliminar isso na população? Tem várias maneiras, né? Uma dessas maneiras é você fazer estudos de vinhetas. Vocês já viram falar disso, de vinhetas? Então você faz uma vinhetinha, assim, você faz uma historinha que representa o construto. Aí você pergunta para a pessoa, você dá três diferentes desfechos para a historinha. Uma pessoa que é baixa no construto, uma pessoa que é média no construto e uma pessoa que é alta. Aí você pede para ele falar assim, na sua perspectiva, me fala quem é alto, baixo ou médio no construto. Então ele vai nomear. Às vezes, parece que é simples isso, né? Mas às vezes uma população inteira, ou uma amostra, ou seja, uma parte da população representa aquilo de forma diferente do esperado, sabe? Aí você consegue ajustar todas as respostas com base nessas vinhetas âncoras. Isso serve de âncora para todas as outras respostas depois. São uns métodos bem legais, assim, bem legais. Outra possibilidade disso é o que eu tenho estudado. O Ricardo Primo tem bastante. O Ricardo me falou disso, eu não entendi. Agora que você falou, eu entendi. Das vinhetas. Fiquei feliz, hein? Eu ainda brinquei com ele, que eu falei assim, acho que meu prognóstico é bom, né, Ricardo? Porque ele falou, um dia eu tenho um curso sobre a mesma, assim, sobre análise fatorial, sobre TRI, para assim. Eu falei, então meu prognóstico é bom. Não. E agora eu vou falar para ele, olha, ela falou que entendeu comigo. Agora eu entendi. Entendeu qual que é a ideia da vinheta? Então a vinheta é justamente vinheta âncora, porque ela meio que vai dar depois base para você reorganizar as respostas. Mas você o que acontece é uma recodificação. Respostas Isso. em função disso? Altera. Então assim, uma escala que é de 5 pontos passa a virar uma escala de 7 pontos. E aí ela tem modificações em função dessa percepção das vinhetas. Você tem uma recodificação das respostas. Isso permitiria pegar essas diferenças culturais. Isso é muito legal, assim, porque, por exemplo, às vezes você fala, teoricamente tem relação entre os construtos, ou tem relação entre isso e uma variável externa, e aí você não vê. Você faz calibrando. Exatamente, você faz a recodificação e aí aparecem essas relações coerentes com a literatura. Assim. É muito bacana. E a outra coisa que a gente tem feito, que isso tem sido assim, no meu pós-doutorado, né, é a construção de uma escala de escolha forçada. Né? Então, por muito tempo, a escala de escolha forçada ela foi não utilizada por conta metodológica. Né? Você não conseguia comparar um sujeito com outro sujeito. Você só conseguia comparar o sujeito com ele mesmo. Né? Você sabe o que é escala de escolha forçada? Então, por exemplo, em vez de eu dar um item e falar para vocês, me fala de 1 a 5, eu mostro 5 itens para você. Vamos supor, cada item... Não é nem o back. O back é uma escolha forçada, mas mais ou menos, né? Você não dá a resposta para todos. Tem graus. É uma resposta de grau. Eu acho que o back é uma coisa interessante, porque ele exige você a pensar se o seu construto tem aquela variação de 5 itens. Vocês já pensaram nisso? Às vezes os construtos não têm essa variação, a gente não consegue fazer essa variação. Quando a gente faz esse exercício de dar uma variação teórica para cada número, é um exercício interessante. Mas a escolha forçada é diferente. Então vamos supor, eu tenho 5 fatores. Eu pego um item de cada fator e apresento para a pessoa. E eu falo assim, coloque na ordem o que mais representa o que você é, o que menos representa. Ou me diz, em vez de ser uma ordem, me fala só o que mais representa ou o que menos representa. Mas estilo personal. E aí
são esses itens de escolha forçada. Só que isso por muito tempo não foi utilizado. Por quê? Porque só conseguia comparar o sujeito com ele mesmo, né? Ele falava, quantas vezes ele disse que isso mais representa, quantas vezes ele disse aquilo menos representa. Você não tinha uma comparação. Aí uma professora na Universidade de Kent, na Inglaterra, propôs um método de teoria de resposta ao item, assim, que você consegue estimar os níveis de habilidade dos sujeitos com base em itens de escolha forçada. Muito legal. É tudo muito complexo, né? Alguém no Nordeste me mandou uma coisa para ajudar ela para pensar sobre os itens em uma escala de assertividade. Sim. Ela mandou para mim. Para mim, lendo os itens aqui em São Carlos, né, canadense também bom, para mim era tudo agressivo os itens. Né? Você ia insistir, você ia reclamar, você ia uma série de coisas, né, que para mim era tudo forte. Mas eu fiquei pensando, tentei checar com alguns alunos, é assim no Nordeste? Tipo assim, o padrão de expressar seus sentimentos é mais cru, é mais forte, porque senão ninguém te presta atenção a você, né? Eita, talvez a ajuda pode até ajudar. Então, a gente, assim, a interação direta minha, eu sentia isso, era muito interessante. O Almir, por exemplo, ia dar uma aula, professor, quem vai dar psicologia social esse ano? Eu vou dar. Vou fazer não, professor, vou esperar. Isso é. Bem assim, direto na cara, sabe? Parece até meio ingênuo, né? Gosto não gosto não. Vou esperar, quando não for você, eu faço. Assim, na cara, imagina que isso daí é feito no curso, não é? Mas, no caso específico dessa moça, eu remeti para a Catarina Malcher, porque ela fez uma escala de assertividade no trabalho. Por que fazer mais uma? É isso, né? Esse é um tipo de coisa que me deixa... Em vez de a gente acumular evidência para uma que existe, assim, ver o que pode melhorar, o que pode não melhorar. Fale com a Catarina. Eu falei, Catarina, veja o que você acha. Se você acha que vale a pena parcerizar ou sei lá. Se vale a pena, porque todo mundo começa do zero, aí a gente não chega num nível melhor nunca, né? E eu achei, assim, olhando que estava bem subrepresentado o conceito. Aí eu não tinha tempo de... Mas eu acho também que tem essa coisa, é quase ingênuo assim no Nordeste, sabe, de se falar, até no jeito de falar, né? Tem uma coisa quase ingênua assim, de falar umas palavras que você fala, nossa. Então, de expressar mais o sentimento. Deixa de ser abobado não, que ele fala, deixa de ser abestado, rapaz. Assim, olha, uma coisa que eu dei muita risada, eu fui lá fazer uma aula de crossfit e tal, aí uma moça bateu a barra no bolso assim, ela falou, nossa, tabaquei agora. Aí eu falei, que é? Tabacudo é uma pessoa que é tipo um bom, deixa de ser tabacudo. Você não fala isso assim no Sudeste, é uma coisa diferente, né? É um jeito diferente. A gente pode até levar para uma coisa mais sexual, sei lá, né? Não sei. No Sudeste é uma coisa que a gente não escuta isso. Essa coisa quase ingênua, mas que expressa mais os sentimentos. O lado positivo também. de calibração, então, né? Sim. Porque